Fala, Dev! Fábio aqui e hoje eu vou te falar sobre os três principais pilares que eu enxergo, tá? Para você se tornar um programador pica, programador top, tá? E são três pilares que eu acho que você deveria focar para você dar um boom na sua carreira de uma hora para outra. Pra você explodir muito rápido, né? Para você crescer muito rápido como programador, né? E eu sou o Fábio, eu te ajudo a multiplicar o seu salário e conquistar as melhores vagas de programação, né? Como programador. E nesse episódio, cara, eu vou falar para você exatamente um passo a passo simples que eu mesmo segui, uma parada que eu mesmo fiz para mim crescer como programador e para eu me tornar, né, um programador melhor. E fui focando nesses princípios durante toda a minha carreira até onde estou hoje, né? E é meio que, vamos dizer assim, um ciclo que eu faço, né? E é um ciclo contínuo de melhora, né? Então, vou fazendo isso com a minha carreira e ela vem crescendo. E o que eu não vou passar para você aqui hoje, tá? O que eu quero que você entenda que você não vai ver isso aqui hoje, né? Primeiro, eu não vou te passar tecnologias que você tem que estudar, né? Vai aprender tal linguagem. Não, isso aí eu não vou falar, porque eu acho que em dev, cara, se alguém falar para você que a tecnologia A é melhor que a B, meu amigo, você já avalia o que esse cara tá falando, porque ele tá falando muita besteira. Fechou? Então, o que eu vou mostrar para você aqui é claro que eu vou falar sobre pontos importantes de desenvolvimento, tá? Vou falar pontos importantes, habilidades técnicas importantes, mas nenhuma delas é ditatorial para você crescer, né? E por que eu vou falar sobre isso? Porque eu percebo que o desenvolvedor ele é muito técnico, ele vai muito atrás da técnica. E sendo bem sincero, minha carreira deu um boom de uma hora para outra e não tinha nada a ver com parte técnica. Tinha muito pouco a ver com parte técnica. Eu cresci meu nível técnico, mas depois eu fui para outra parte que eu vou te falar aqui, que é a cereja do bolo. E aí eu fui fazendo isso, né, toda vez, e aí eu fui sempre crescendo toda vez. E um dev que foca muito a parte técnica, ele deixa algumas oportunidades na mesa, tá? Um dev que foca muito a parte técnica, ele acaba deixando algumas partes na mesa, tá bom? E então eu vou explicar para você, mas basicamente qual que é essa minha visão, que quando eu falo, mano, eu converso com o dev, eu vejo a cabeça dele, né? Eu falo, putz, nossa, esse cara aqui vai voar, porque eles aplicam esses três pontos, né? Eu já fui tech lead e eu com certeza ajudei alguns caras lá que trabalhou comigo e, cara, pouco tempo depois do meu trabalho, junto com eles, eles tinham dado um boom, eles tinham mudado da água para o vinho, e não fui eu que disse, foi o meu gerente, né? Não fui eu que falei, foram as pessoas que estavam à volta desses caras que falaram que eles deram um boom. Então, assim, eu acho que é basicamente nesse sentido, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que o desenvolvimento em si, quando você vai desenvolver uma solução, né? Ele passa por um processo, né? E as pessoas que estão à sua volta, elas estão te avaliando, né? Conforme esses três pontos que eu vou te falar aqui. São três pontos gigantes, né? São três pilares, vamos falar assim, e cada um tem as suas nuances, né? Cada um tem as suas partes. Então, a primeira parte que o cara que está olhando para você, ele vai olhar como você se planeja para fazer aquela feature. Então, o primeiro grande pilar é planejamento. O primeiro grande pilar de um dev é planejamento, porque qual que é a diferença entre um programador, vamos dizer assim, menos eficiente do que um programador que tem mais eficiência, né? A diferença é como ele ataca essa solução. E quando o programador ele é menos eficiente, ele faz menos planejamento para atacar aquela solução. E quando o programador é mais eficiente,
ele faz mais planejamento. Não sei se você já viu um GIF ou algum vídeo, né? Programador júnior teclando, ele bem rápido assim, e se matando e vendo. E programador sênior resolvendo bugs. Ele olha para a tela, toma um café, aí coda um pouquinho, aí ele vê outra coisa. Por quê? Porque faz parte do processo de planejamento desse cara. Hoje, quando eu sento para fazer um código, eu demoro, sei lá, às vezes 5 minutos para escrever uma linha. Para escrever uma linha, eu falo, nossa, não, pera, não. E, enquanto isso, eu entrego da mesma velocidade que um júnior, talvez, ou às vezes até mais rápido que ele, pensando dessa maneira. Só que a minha qualidade da solução, dificilmente você volta para rever aquilo lá, a não ser que eu esteja sob pressão, né? Se eu estou sob pressão ali, o nego fala, não, faz, go horse, aí eu vou lá e escrevo rapidão. Mas o primeiro grande pilar é o planejamento. Por quê? Porque quando você se planeja para fazer uma alteração, você tem muito mais eficácia. E detalhe, o mais importante do planejamento não é a questão de, por exemplo, você pensar só naquilo que você vai fazer. Envolve desenho, fazer o desenho daquilo lá, documentação, documentar como você espera que aquilo se comporta. E aí no processo evolutivo daquele projeto, quando você for pensando naquilo que você tem que fazer, quando você for documentando, você já vai encontrando pontos de atenção que talvez a hora que você estiver ali só focado em lembrar código, você não pense. Porque muitas vezes você está ali focado em escrever a solução que você imaginou, passo a passo daquilo, para que aquilo funcione, né? Você está pensando na lógica da programação da coisa e você está ali escrevendo código, parará. Se você se planejar, né? Se você começar a pensar antes de escrever código, você não vai estar focado no código em si. Você vai pensar no fluxo, mas na hora que você está pensando nesse fluxo, desenhando nesse fluxo na cabeça, você vai estar pensando em problemas que podem estar por vir por causa daquele fluxo. Você vai escrever um novo método de pagamento. Aí você fala, putz, mano, eu vou escrever, tá? Ele vai estar numa controller que vai chamar um use case, que vai bater no banco, vai pegar os métodos de pagamento, sei lá, e aí, dentre os métodos de pagamentos que voltarem, cada um vai chamar uma função, ou então cada um vai chamar um... E aí você começa a pensar, né? Cada um vai chamar um método de pagamento dentro do meu código. Daí eu já estou com 3 métodos de pagamento diferentes dentro do meu código, porque hoje no banco tem 3. Mas se amanhã entrar mais um, aí vai ter 4, 5. Então eu vou lotar de if. Então eu não posso fazer uma estrutura que vai lotar de if meu código, porque eu preciso desenhar ele para escalar. Então eu começo a pensar em dividir essa responsabilidade. Beleza, um cara vai focar só em... Tá, e como é que eu faço isso? Tem algum pattern? Tem? Strategy? Bom, então se eu vou usar strategy, eu tenho que criar as interfaces. Aí você já começa a pensar no fluxo, né? Enquanto isso, você não digitou uma linha de código, você está ali se planejando. Então, quando o cara planeja muito o que ele precisa fazer, quando o cara planeja muito o que ele quer entregar, a solução técnica dele e a qualidade técnica dele vai para um outro nível. E a questão do planejamento também vai muito dentro das reuniões. Cara, você está no meio de uma daily, você está no meio de uma reunião ali, de uma call. Se você só fala o que você fez e você fala o que você vai fazer, né? Tudo bem, é a estrutura da daily. Mas muitas vezes o cara tá falando um bagulho ali, ali é a hora de você mostrar o seu conhecimento e fazer uma pergunta para ele falando assim, mano, mas esse treco que você tá fazendo, não pode ser que quebre lá na frente, só para mim entender. E aí o cara, nossa, eu não pensei, pô, você me ajudou. E aí você mostra a sua maturidade técnica. Você pode perguntar isso para um sênior, você pode perguntar isso para um pleno, você pode perguntar isso para outro júnior, se você for um júnior, claro, né? Se você for um pleno também, você pode fazer essa pergunta para um outro pleno, não tem problema. Você pode perguntar para o sênior, para o tech lead, para o gerente, para qualquer pessoa que estiver falando. Você pode perguntar até para o CTO, principalmente para ele, porque o cara vai olhar e falar, mano, esse cara tem uma boa visão, né? Outro momento importante que você está ali, programando, e você deve fazer perguntas. Eu não refino, pelo amor de Deus. Você está num refino de negócio, você está numa conversa. Não sei se você faz refino, se você já faz conversas aquele momento daquela conversa que estão falando para você sobre a demanda que tem que ser feito, é a hora de você perguntar. Se você não pergunta, meu amigo, você está fazendo merda na sua carreira. E quando tem um monte de gente na sala, é esse o momento de você se expor. Mesmo que você se exponha errado, mas aprenda a fazer isso,
Aprenda, mesmo que você queime seu filme fazendo pergunta muito imbecil, mas aprenda a se expor. Porque se você não se expõe, você não vai ser notado. E se você não ser notado, não vai ser promovido. Se você não for ser promovido, você não vai multiplicar o seu salário. Essa é a matemática básica. Então, se você não se expõe, ninguém vai te perceber, né? E quanto mais você se expõe, quanto mais você faz isso, adivinha o que acontece? Melhor você fica em arquitetar soluções, né? Não no sentido de fazer desenhos, mas arquitetar na sua cabeça, pensar no como isso vai vir a acontecer. Então, quanto mais você coloca a sua opinião, quanto mais você coloca a sua motivação ali, né, para entender o problema e resolver ele, melhor você vai ficando. Tá, Fábio, mas eu sei, mas eu sou júnior e eu vejo pleno, sênior fazendo isso, ou então eu sou pleno, eu vejo mais sênior fazendo isso na minha squad, ou então o tech lead não me dá espaço, eu sou sênior tech lead. Mano, eu sei que é difícil, eu passei por isso também, já passei muito por isso, de querer dar minha opinião e não dava, e ficava meio assim, não falava, porque não era legal, não era o momento. Mas, mano, o principal de tudo para você crescer é você se expor. É você colocar a sua ideia na mesa. E detalhe, quando você está pensando quando você está pensando em soluções, né? Quando você começa a colocar soluções na mesa, é uma linha de crescimento pessoal seu. Então, por exemplo, imagina que você coloca pouco as suas soluções ou pensa pouco em soluções, né? Você se expõe menos, né? Você não está treinando para se expor. A sua curva de aprendizado ela vai ser bem menor do que um cara que se expõe e fica colocando a questão dele na mesa. E eu percebi isso por mim mesmo. Quando eu era um cara pouco propositivo, né? Um cara que não falava muito sobre as coisas, eu estava no momento de não crescimento. Eu estava ali estagnado. Todo mundo falava, tá ali o cara ali codando, ali faz código, belezinha. Quando eu comecei a me expor, dar minha opinião, ser opiniudo, falar, não, mano, não faz assim, vai dar ruim. Até que se prove o contrário, tudo bem, né? Você que nem, por exemplo, eu sou júnior, né? Eu sou pleno. Pô, como é que eu vou dar uma opinião? Meu amigo, você tem coisa aí que pessoas não sabem, não conhecem. Então, expõe isso, coloca isso na mesa. É isso que eu estou falando. Esses pequenos pontinhos vão crescendo, vão se multiplicando, vão virando, tipo, toda a essência de programador que você é. E aí, meu amigo, você cresce. É isso que eu estou falando. Vai praticando, vai devagarzinho, né? E a hora que você a hora que você começar a pegar prática no negócio, você vai crescendo mais. Então, vira uma curva assim, exponencial, né? Uma curva que começa pequeno e, escala. Porque aí é só crescimento. Eu fiz isso na minha carreira, eu experimentei isso na minha carreira. Não estou falando com base no livro que eu li, né? Apesar de já ter lido isso em livros. Não estou falando com base num amigo que eu vi, num vídeo da internet. Estou falando com base na minha experiência. Foi o que eu fiz, né? Eu era programador, eu comecei como júnior. Em 7 meses eu estava como pleno e 1 ano e pouco depois eu estava como sênior. E detalhe, depois disso, de 1 ano e pouco como sênior, eu já estava como tech lead. Mas eu não sou o Einstein. Eu não sou o pica das galáxias. O que eu sou? Eu sou um cara que estava sentado ali fazendo código. Estava ali fazendo código e expondo as minhas ideias. Faça isso, experimenta isso, comece a expor as suas ideias que você vai ver a sua carreira transformar. E eu estou falando de planejamento, né? E o que expor a ideia tem a ver? Tem a ver com a postura, que está sempre ligada muito com as skills que você tem que desenvolver, né? As soft skills que você tem que desenvolver. Então, assim, eu falei de planejamento para você pôr as suas ideias, né, no meio de um planejamento, porque quanto mais você pratica isso, de expor a sua ideia, mais você vira um bom como é que eu posso falar? Um bom solucionador de problemas, né, um bom resolvedor de problemas, tá? E o dev, ele na questão do planejamento, quando eu falo, desenhar arquitetura, pensar em soluções para problemas, resolver problemas de produção, né? Resolver bugs com excelência, né? Você fala, putz, tem um bug ali, tá, eu vou botar um if. Não, faz uma solução, né, mais top. Pensa se esse if vai mesmo ajudar ou só vai colocar um band-aid ali, só vai, né, e amanhã ou depois vai surgir outro problema.
Então, eu acho que é meio que nessa linha de raciocínio, né? Sobre o planejamento. E eu já comecei a falar um pouquinho de postura também, que é um outro pilar. Mas eu vou deixar isso por último porque esse é um pouquinho mais complexo de você entender e desenvolver ele. Falando em dev em si, né? Qual que é o esquema da programação? Primeiro você planeja o que você vai fazer, depois você faz, né? E aí você entrega. E a parte da entrega, muitas vezes, é uma parte pequena perto dessas outras duas partes, que é o planejamento e o desenvolvimento. E falando do desenvolvimento em si, cara, você como desenvolvedor, você tem que dominar aquilo que você está fazendo. Você tem que ser bom pra caramba naquilo que você está fazendo. Tá, Fábio, legal, isso eu já sei, né? Porra, você não tá falando nada diferente do que eu já imaginava. Mas tem um porém. Eu não estou falando para você ser o pica. Por exemplo, você é do Python. Você não tem que conhecer tudo sobre Python. Mas você tem que ter uma boa resolução de problemas em código para o Python. Tudo bem, tem uma função lá, sei lá se tem map no Python, né? Mas array.map. E aí você está usando, sei lá, um for each para percorrer um array. Ao invés de usar um array.map, por exemplo. Né? Dependendo da solução que você vai usar, você pode usar um ou outro, né? E você não conhece o array.map do Python, você faz com for each. Foda-se, você está resolvendo o problema. Se alguém te falar assim, cara, mas não é assim que resolve, é com array.map. Você fala, beleza, tem array.map, eu não sabia. Vai resolver o problema? Vai, beleza, legal. Mas deixa eu perguntar para você, estava resolvido o problema, né? Com o meu for each lá, podrão. Mas porque a performance vai ser melhor, sei lá o que aí, qual argumento que ele vai utilizar, mas enfim. A ideia é que quando você estiver programando, você não domine a linguagem, você domine soluções para a linguagem. Essa que é a grande pegada. Ó, presta atenção. Você tem que entender como você vai fazer para resolver aquele problema. A ferramenta que você usa não importa. Importa no sentido de, né? Por exemplo, eu vou apertar um parafuso, não vou usar um martelo, vou usar uma chave de fenda. Beleza, essa é a ferramenta. Mas o martelo vai servir? Vai. Só qual o problema do martelo? Vai quebrar tudo lá, né? Vai virar uma merda. Mas vai servir. Vai ficar preso o negócio lá. Então, quando você... A ideia que eu estou querendo passar é, quando você domina desenvolvimento, você faz com martelo, com chave de fenda, com pau, com pedra, você pega lá, dá uma cotovelada, o negócio, entendeu? É isso. Desenvolvimento é isso. Quando você é um bom solucionador de problemas, você consegue ter um nível de desenvolvimento mais alto e aí você soluciona qualquer problema com qualquer coisa. Eu já vi... eu dei muita risada nisso na época. Eu achei muito ruim disso na época, mas era o que estava tendo para hoje. Eu já vi nego fazendo fila usando MySQL. Não podia implementar um SQS. Os caras fizeram uma fila no MySQL, resolveram o problema. Uma bosta? Uma bosta. Mas resolveu o problema? Resolveu. Porque a infra não queria subir, que não sei o que. Você não quer subir? Então tá bom. Então eu vou fazer aqui na mão que essa porra funcionar. E funcionou. E fez. Horripilante, horrível. Mas o cara solucionou o problema. É disso que eu tô falando. Entendeu? Eu me orgulho de estar falando que o cara fez uma fila, mas quer? Não. Horrível. Eu tô falando horrível. Mas o cara solucionou o problema dele. E é isso que você tem que ser. Na hora de fazer programação, na hora de você desenvolver, você tem que ser um bom solucionador de problemas. E tá, Fábio, mas qual que é a cereja do bolo desse caso, né? Mano, é o seguinte, presta atenção, isso é muito importante. Você dominar princípios básicos de programação orientada a objeto, né? Esse a gente está falando de herança, de polimorfismo, eu nunca consigo falar, polimorfismo, não sei falar essa porra dessa palavra, herança, que mais? Abstração, né? Entender os pilares da programação, né? Composição e assim por diante. Você aprender todos esses pilares de programação é a parada mais importante. Por quê? Porque quando você fala de responsabilidade única, você está ali, né? Sabendo o que significa, você está sabendo implementar. Quando você fala um Open Closed Principle, você está sabendo. Sabe o que é um KISS? Sei. Você sabe o que é um Dry? Sei. Você sabe o que é... Sei. Você sabe o que é cada coisa, né? E muitas vezes, se você não sabe fazer, você sabe explicar. E já vai a outra dica.
Tá na entrevista, o cara pergunta uma parada pra você. Você fala, mano, dry? Você fala, cara, eu não sei se eu já implementei isso, já usei isso. Do que você tá falando? Ele vai falar, tal coisa. Você fala, eu já fiz coisa parecida assim quando eu fiz tal coisa. Não tô falando pra você mentir, mas se você já usou aquele negócio que ele tá falando, pode perguntar pra ele e falar, porque aí às vezes o cara fala, event driven é você pegar uma arquitetura e transformar ela em eventos e tem isso, esses pontos, essas nuances, ele emite um evento, tem o header do evento, é feito com SNS, com SQS, com Kafka, é feito, e aí o cara que for ler, o cara que for entregar essas mensagens vai entender se pode ou não entregar para tal fila, devido a um filtro, enfim, né? E aí você fala, já fiz isso já uma vez lá, nem sabia que era event driven, mas já fiz, já trabalhei com isso, né? Então, na entrevista você responde isso. Mas falando sobre desenvolvimento, você tem que fazer isso, cara. Ser bom pra caramba em dev, né? É um dos pilares, lógico, para você ser um bom desenvolvedor, você sempre tem que ser bom em programação, né? Em escrever código. Mas para você escrever código, você tem que dominar esses princípios básicos, princípios fundamentais. São fundamentos de programação. Se você dominar esses princípios de programação, você vai ter bastante, como é que fala? Bastante crescimento na sua carreira, vai crescer muito rápido, né? Então, assim, eu não tenho algumas coisas aqui que eu estou olhando. Claro que você tem que saber Git, né? Tem que manjar de fazer uma boa API, tá? Você tem que entender de API REST, dominar os níveis de maturidade de API REST, nível 1, 2 e 3, né? Então, tem que saber sobre isso. Tem que saber sobre como, por exemplo, integrar sistemas, né? Como é que eu faço para mim pegar esse sistema A, fazer ele se comunicar pelo A com o B? É via REST? É via sei lá o quê? Faz ele se comunicar, né? Você também tem que ser bom em computação em nuvem e, né, saber sobre a AWS, saber sobre algum cloud provider. Mas o principal, como sempre fica por último, né? Falando de desenvolvimento, né? E eu acho que o principal para o programador ele ser foda é não só simplesmente saber esse princípio, mas muitas vezes saber como implementar essa porra, né? Ou onde encontrar a informação de implementar. Onde você encontra a informação. Por exemplo, qualquer design pattern que você falar para mim, hoje eu consigo implementar em código. Qualquer um. Eu não conheço todos, eu conheço vários, né? Mas qualquer design pattern que você falar para mim implementar em código, eu implemento de boa. Porque eu não sei aonde, eu nunca fiz parecido, mas se eu ler a documentação, eu consigo implementar, ou melhor ainda, não preciso nem fazer isso, eu sei aonde encontrar a informação para fazer isso. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Então, no processo de desenvolvimento, então, é isso, né? Então, assim, um dev de alto nível ele é bom em planejamento, planejar boas soluções, desenvolver bem pra caramba, com base nos princípios nossa, tem uma bugada aqui. Com base nos princípios como é que eu posso dizer? Com base nos princípios fundamentais de programação. Que bugada que eu dei, achei engraçado. E o principal ponto é o quê? Postura. Postura para você crescer na sua carreira é o principal. E o que é postura? Postura é isso que você está vendo aqui. Eu não estou falando para você sobre um vídeo, não estou fazendo um vídeo sobre alguma coisa que eu sei muito bem. Beleza, tá. E o que isso tem a ver? Tem a ver que eu estou mostrando que eu sei fazer uma coisa. Eu estou mostrando confiança. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu sei fazer isso. Eu consigo. Eu não falei para você que eu faço qualquer design pattern que você pedir para mim fazer, eu faço em código. Vou falar mais outra coisa. Eu programo em qualquer linguagem. Pode me dar a linguagem que você quiser. Eu programo essa porra. Eu entendo. Eu faço. Eu resolvo um bug. É capaz de eu resolver um bug mais rápido do que um pleno numa linguagem que eu nunca vi. Né? A não ser que o pleno seja um pleno, né, que tenha uma esquilade, né? O bicho seja zica. Vamos colocar aqui um júnior, então. Por quê? Porque eu sei resolver problema, né? Eu sei onde encontrar informação, então eu tenho confiança. Então faz parte do quê? Da minha postura de confiança. Eu tenho confiança. E é aí que está a grande jogada. Eu já vi devs se sabotando com síndrome do impostor, não sei se eu sou capaz, não sei se vai dar. Eu fui fazer entrevista, vi lá que tinha um monte de coisa e, nossa, não vai dar certo.
Tem muito dev assim que não tem confiança nele mesmo. Confiança, autoconfiança, saca? Então, se você é um dev que não tem autoconfiança, já é o primeiro ponto. O principal ponto para você crescer na carreira é ter a porra da autoconfiança. Tenha autoconfiança, que senão você não cresce na carreira. É o principal ponto. Se você quer crescer na sua carreira, tenha autoconfiança. Escrito em pedra. Uma vez um grande filósofo disse, o nome dele era Fábio Nadelli, se você quer crescer na sua carreira, tenha autoconfiança. Ah, beleza. Qual outra postura interessantíssima? A comunicação, né? Saber se comunicar, saber explicar as coisas, saber chegar no final das coisas, né? Então, quando você vai se comunicar com pessoas, você tem que entender o nível da pessoa, né? Pô, essa pessoa é uma pessoa mais técnica, essa pessoa é uma pessoa mais júnior, essa pessoa é o meu tech lead, né? Com cada um você vai falar de uma forma diferente, né? Por exemplo, se eu vou chegar na minha PM, eu não vou ficar falando um monte de coisa técnica para elas. Se eu for falar alguma coisa técnica, antes eu explico o que aquilo que eu vou falar é, né? Então, esquece é um bagulho que eu coloco lá e depois ele lê. É isso que o seu PM precisa saber. Fala, eu coloquei no SQS, ela fala, o que é? Ele vai falar, ou ela vai falar, o que é SQS? Vai falar, é um bagulho que você, é assim, é uma ferramenta que eu coloco uma informação lá e o meu programa, o meu sistema, ele lê essa informação, ele consome essa informação, ele executa essa instrução quando ele estiver disponível para fazer isso. Pronto, já explicou, ela fala, tá, entendi. Então, não é o contrário, né? Não é quando você chama ele, não, então, é exatamente isso. Não é quando você chama para fazer a requisição. Pelo contrário, você joga na fila, vai estar sempre disponível lá, e aí a hora que o seu sistema estiver pronto para resolver aquele problema, ele vai executar. É isso. Ah, tá, entendi. Quando você fala isso, quando você tem essa postura, né? Mostra a clareza do que você sabe do que você está falando, mostra a facilidade de comunicação, né? Agora, você vai falar com o seu tech lead, você não vai explicar para ele o que você quer, eu espero, né? Você vai simplesmente falar para ele, postei no SQS lá e deu errado porque deu erro 403, não tem a policy, não tem policy, está dando erro de permissão, não tem permissionamento, né? Então deu 403 lá, né? Ah, eu bati na API e deu um 401, tá dando erro na secrets lá, no segredo lá para bater, né? Enfim, sei lá por quê. Enfim, basicamente isso, né? Então, com cada um você vai falar de uma maneira. E tudo isso, cara, é com base na mentalidade. Então, o que eu posso dizer é você ler bastante livro para você desenvolver uma mentalidade mais inteligente, né? Assim, em questão, não inteligente, inteligente no sentido de ser Einstein, ser inteligente, no sentido de ser de inteligência emocional mesmo, inteligência, né, de comunicação, inteligência de fazer as coisas. Uma coisa importante também quando você vai é você pensar como programador, tá? O que o programador ele tem que pensar, né? Qual a postura de um programador? Qual que acho que é o ponto principal de um programador? É ele ter uma visão de longo prazo. Por quê? Porque quando você escreve um código e você não tem visão de longo prazo, ele quebra amanhã. Ele quebra na semana que vem, ele quebra daqui a um mês. Agora, a não ser que você seja aquele programador que pula de carreira, né? A cada um mês está num lugar, aí tudo bem. Aí você não tem que se preocupar com isso, porque amanhã vão te xingar, mas você não vai estar nem lá para saber. Mas se você é um cara que quer construir carreira e quer crescer na carreira, você não pode deixar esses furos aí. Então você tem que pensar em visão de longo prazo. A sua postura é um cara que olha e fala, mano, no futuro isso aí vai dar merda, então vamos fazer bonito, vamos fazer do jeito certo, né? Tem que ter foco, né? Na entrevista também, tem várias dicas de entrevista, inclusive eu posto bastante isso, né, no meu Instagram lá, mesmo arroba aqui, a dona Deli Dev, né? Do YouTube, você pode me achar no Instagram lá. E assim, você tem que ter postura zica, né? E uma coisa importante também é a consistência. É a consistência com o que você trata a sua carreira, né? Eu estudo todos os dias, eu leio livro todos os dias, ótimo, pronto, isso aí já mostra uma consistência. Você tem que estar sempre em crescimento em relação à sua carreira, para você crescer rápido. Não é para você crescer devagarzinho, não, é para você ir rápido, né? Não estou falando para um cara que senta ali, faz código e joga de noite. Tá bom, se você é esse cara aí, tudo bem, não tem problema, nada contra, já fui esse cara,
só não dá dinheiro, você só não vai ganhar grana, né? Você só não vai ganhar mais que 10 mil por mês, né? Se o seu objetivo é ganhar mais que 10 mil por mês, você vai ter que ralar, né? Vai ter que ficar careca que nem eu, né? Então, acho que é meio que essa questão aí. E assim, 3 pilares, né? Então, falei sobre planejamento, desenvolvimento e postura. Esses são os 3 pilares de um dev incrível, de um dev que você vai falar, putz, esse cara é foda pra caramba, porque ele é ótimo em planejamento, no planejamento também a gente pode falar de questionador, o cara é muito questionador, né? O cara questiona muito, pergunta muito, né? Então, planejamento, desenvolvimento, o cara desenvolve bem pra caramba, ele tem todos os princípios de programação. E postura, ele é confiável, eu confio nesse cara, ele é comunicativo, ele sabe explicar, sabe se expressar, sabe como falar, sabe o momento de falar também, né? Isso é importante, né? E aí dentro de postura tem todas as variantes aí, mas no principal, esses são os 3 pilares que eu enxergo que um bom programador vai ter, né? Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisinha aí, mas para mim esses são os 3 grandes pilares que todo desenvolvedor tem que ter no Paint aí, desenvolvimento, para poder crescer na carreira, porque senão não vai crescer. Bom, eu vou ficando por aqui. Já curte esse vídeo se você gostou, comenta, pergunta, fala, Fábio, nossa, eu gostei que você falou daquela parada de postura, gostei que você falou daquela parada de pensar como programador, fala mais disso. Gostei explica melhor essa situação, daí eu entro mais no detalhe de cada ponto, né? Eu gostei mais quando você falou de princípios. Que princípios são esses? Solid, fala do Design Pattern Factory, eu vi um vídeo lá, mas não entendi direito, mostra pra mim no código, mostro. Então, qualquer sugestão pode comentar aí, tá? Que eu vou estar trazendo para você. E deixa o like aí, por favor, para me ajudar, que vai ajudar eu a crescer, né? E a gente se vê na próxima vez que a gente for se falar aí. Espero que você esteja aí no próximo vídeo.